Bom dia, meus queridos. Depois de um culto abençoado no final de semana, nós estamos aí para mais um PGM, né, e com a oportunidade de abençoar e continuar abençoando as pessoas, aqueles que estarão presentes no seu PGM. Né? Mas queria que você, líder, respondesse pelo menos 3 perguntas junto com o seu grupo, né, como uma forma de quebrar gelo. E seria muito bom exercício aí mental para eles. Com essas 3 perguntas que nós colocamos aí na folha para você, né? A primeira é: o que você entendeu sobre porta aberta? O que você entendeu sobre a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre? E o que você entendeu sobre ser coluna do templo de Deus, ok? Isso é uma maneira de você iniciar aí de maneira descontraída o seu PGM. Bom, o nosso sermão, queridos, ele foi pautado sobre o texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13, sobre a cidade de Filadélfia, que faz uma mensagem para a igreja que está na cidade de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade grega que há muitos movimentos grego a nível de religião. É uma cidade cuja rota central do Correio Central de Roma está estabelecido nela, por isso é uma cidade aberta para muitos movimentos, pensamentos e muitas religiões. É dentro desse contexto que Jesus olha e fala para a igreja que está na cidade de Filadélfia: olha, vocês têm aí uma oportunidade, vocês são uma porta aberta, nesse sentido, ok? A cidade de Filadélfia é uma cidade cujo o rei Átalo, ele colocou o nome nela por causa do amor que ele tinha pelo seu irmão, né, ecumeno. E assim a cidade de Filadélfia vem significar amor entre irmãos, que é um termo sugestivo para uma igreja que é dinamizada nas suas relações espirituais e sociais por um sentimento de amor, por amor que Deus coloca no nosso coração. E nesse sentido a gente consegue ser para a cidade onde nós estamos inseridos, o quê? Uma porta aberta, uma oportunidade para essa cidade, para as pessoas desta cidade, que elas primeiro conhecerem sobre salvação. Salvação que nós dizemos ter, vivenciar, e que garante a nossa relação com Deus eternamente, ok? Mas também somos uma igreja que damos a oportunidade dessas pessoas que estão aí dentro do contexto social de conhecerem o Deus que nós conhecemos, e não só de maneira teórica, mas um Deus que habita em nós e que nós somos capazes de revelar através das nossas vidas. Conhecer o Deus Todo-Poderoso que nós dissemos que reina sobre nossa vida e que criou todas as coisas e que nos deu salvação. Conhecer este Deus, ter uma experiência com este Deus. Em terceiro lugar, a questão de que você tem a oportunidade de servir ao Senhor. Essa igreja que é uma porta aberta, uma oportunidade para a cidade de Birigui, por exemplo, ela tem a função de dar às pessoas que adentrarem salvação, conhecer a Deus e servir a Deus. Olha que coisa linda isso aí, né? Então a igreja ela é importante nesses aspectos, ela é uma oportunidade para aqueles que estão lá perdidos, sem rumo e sem ter o que fazer da vida. A igreja ela dá a essas pessoas a oportunidade de serem pessoas, de ser igreja neste mundo, ok? O nosso segundo ponto foi a chave de Davi, né? E a gente quer trabalhar basicamente só o significado dela dentro do texto de Apocalipse, voltado para a nossa igreja nos dias atuais. Esta chave de Davi, ela simboliza aí a autoridade de Deus, a autoridade que Deus nos dá para, de alguma maneira, pregar o Evangelho, né? E aí a gente vai perceber isso em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, na grande comissão, onde eles nos ensina que Jesus nos dá toda a autoridade, né? Os anjos queriam fazer isso, mas Deus dá aos homens, e dá autoridade aos homens para pregar o Evangelho. Em Marcos capítulo 16, do 15 a 18, a grande comissão de Marcos, ela também trabalha essa ideia, mas
focando no termo do poder, né? Se em Mateus a ideia é autoridade, em Marcos é poder. Poder para curar, para libertar, para repreender Satanás, para libertar pessoas das garras do diabo, enfim. Poder. Leia lá o texto e vocês vão ficar bem ciente deles. Em terceiro lugar, dentro do contexto de chave de Davi, nós abordamos a ideia de que toda chave tem um segredo para abrir a porta ou para fechar a porta, né? E o segredo, tanto para abrir as portas neste mundo com relação à vida cristã, quanto em relação à vida espiritual, é Jesus Cristo. Ele é a senha, Ele é o segredo. Ele quando proferido o nome de Jesus, as portas se abram, queira o diabo ou não, as portas se abram, porque é o nome dele que está em pauta. E o nome dele também para impedir e para fechar as ações de Satanás contra a nossa vida. O nome de Jesus é poderoso para barrar todas as ações malignas de Satanás com relação à minha vida e à sua vida. O nome de Jesus, ele é essa senha, esse segredo dessa chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, relacionada à minha vida, trazendo autoridade, poder para pregar o evangelho e abrindo portas e fechando portas para que pessoas possam ter a oportunidade de serem abençoadas, ok? E por fim, falamos sobre coluna do templo, né? Aqueles que vencer serão colocados como coluna no templo, e a gente usou para pensar nessa ideia de sermos coluna no templo, Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, né? Que foram homens que serviram a Deus, se submeteram a Deus, se renderam a Deus, fizeram a vontade de Deus e por isso foram honrados pela fé. É verdade que houve homens também que morreram por causa disso, também é verdade, mas em todo caso, em todo contexto, em todos eles, há uma promessa de vida eterna com Deus em Cristo Jesus, ok? Essa ideia de ser coluna no templo, isso é para mim e para você, no intuito de servirmos a Deus, de sermos instrumentos do Senhor dentro da igreja do Senhor Jesus, aqui em Birigui, na CIB de Birigui de maneira específica. Não que a CIB seja a única igreja, mas no nosso contexto, no nosso caso, é a nossa igreja, é a ela que nós vamos servir a Jesus, é nela e por ela que nós glorificaremos a Cristo Jesus aqui na cidade de Birigui. E também essas colunas, elas terão em si gravado o nome de Deus. Quando eu penso em nome de Deus gravado em nós, eu penso nessa ideia de Deus estar imprimindo em nós o seu caráter, a sua moral, a sua santidade, o seu amor, no sentido de que nós possamos ser realmente parecido com eles em todo sentido, na maneira de ser e viver, na maneira de agir, na maneira de atuar, de realizar, de produzir, segundo a glória e a glória dele, ok? Então Deus vai imprimir um novo nome em nós. O que é esse novo nome? É o novo de Deus em nós, é imprimir o caráter de Deus em nós, imprimir a ideia de Deus presente em minha vida e na tua vida, ok? Por fim, é isso aí. Eu queria que você encerrasse, meu querido líder, o seu PGM no sentido de orar com eles todos e falar: Pai, que o Senhor possa nos fazer realmente uma porta aberta aqui em Birigui, né? E possa fazer com que tenhamos a autoridade e poder para realizar a tua obra nesta cidade, e que nós possamos, cada um do seu PGM aí, todos foram chamados por Deus e todos têm aí uma incumbência de se tornarem colunas dos santuários do Senhor, pessoas que servem a Deus e que têm em Deus o caráter de Deus, que tem aí a presença de Deus muito presente no contexto da tua existência, ok? Que Deus abençoe, que seja um tempo de PGM agradável ao Senhor e a vocês também, ok? Em nome de Jesus, Deus os abençoe e os guarde. Amém e amém.